Bom dia. Bom dia, pessoal. Sábado de manhã, friozinho, mas estamos aqui para nos aquecermos com a palavra de Jesus. Bom dia, dona Sueli, seu Sadi. Bom dia, Eliane. Bom dia, seu Adão, dona Jússi. Bom dia para Beth, para Tati lá em Curitiba. Bom dia, Takeshi. Bom dia, Jace, Gilmar. Um beijo, Valentina, lá em Omerê. Sejam todos bem-vindos, né? E vamos iniciar a nossa oração hoje com um texto que se encontra lá em Lucas. Lucas 17, do 11 até o 19. A palavra de Deus fala isso ao nosso coração nesta manhã. De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritavam, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, Jesus lhes disse: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo, eles foram purificados, foram curados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era um samaritano. Então Jesus perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe Jesus: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Essa passagem bíblica ela fala sobre gratidão. É sobre isso que eu quero comentar nessa manhã, né? Sobre obedecer e agradecer. Aqui o evangelista Lucas ele está dizendo que Jesus ele caminhava para Jerusalém. E nesse caminho ele precisava passar pela Galileia e ele passou também por Samaria. Ele rompeu com as tradições judaicas porque as pessoas não falavam com os samaritanos, né? Os samaritanos eram considerados impuros, eram considerados pessoas que você não deveria se relacionar. E rompendo essa tradição de não se relacionar com os samaritanos, ele entra numa aldeia. E quando ele passava, apareceu para ele, veio para ele de longe, porque as pessoas com lepra eram as pessoas rejeitadas da sociedade. Eles não podiam, devido à doença, ficar junto com as pessoas. No Salmo 23, quando Davi fala assim: ainda que eu passe no vale de sombra de morte, ele se refere a este vale, onde eram colocadas as pessoas com lepra, e lá eles tinham que ficar longe de todos, né? Sofrendo uns cuidando dos outros. E quando se fala isso, Davi ainda fala no Salmo: ainda que eu estivesse lá
Deus estaria com ele. E aqui está a prova disso quando Jesus passa por lá. E ali vem 10 leprosos gritando, né, pedindo pela misericórdia, eles rogam pela misericórdia do Salvador. Diante disso, nós podemos aprender alguns ensinamentos que nós levamos para a nossa vida toda, né? Jesus, ele orienta que se apresentem ao sacerdote, porque o que acontecia naquele tempo? Quando alguém era curado de lepra, quem dava a palavra final, como hoje você é curado, o médico que diz assim, ó, acabou a doença, você está curado. Não, naquele tempo era o sacerdote, a pessoa que falava que ele podia voltar a ter convívio com a sociedade. Então, Jesus manda que eles vão ter com o sacerdote, né? Orienta eles. Todos eles obedecem, porque eles sabem da lei, eles sabem como é isso que funciona. E enquanto eles estavam nessa obediência à palavra de Deus, lembra que a gente sempre fala na obediência, no cumprir, no praticar a palavra de Deus. Eles foram sendo curados. Conforme eles caminhavam, indo ao encontro, Jesus, ele podia ter dito assim, ó, sejam curados. E imediatamente eles seriam curados. Mas Jesus, ele quer nos mostrar como funciona, como é o processo no reino de Deus. E o processo é esse de você obedecer. É de servir ao Senhor com temor e tremor. É saber que a palavra de Deus, ela é a verdade. É saber que Jesus, ele não mente para nós. Que Jesus é fiel o tempo todo. Então, esses leprosos, eles sabiam que eles teriam que obedecer. Ir ter com o sacerdote. Todos obedeceram. Mas quando eles foram curados, quando eles viram que foram curados, somente um entendeu realmente esse processo da salvação com Jesus. Somente aquela pessoa, somente o samaritano, aquele que era considerado o mais impuro de todos, porque além de estar com lepra, ele já vinha de um povo que era excluído, ele percebe que ele foi curado durante a trajetória para ir cumprir o preceito da lei de ir falar com o sacerdote. E ele, como Jesus, ele quebra isso. Ele não vai direto com o sacerdote, ele volta para Jesus. O samaritano foi o único que transgrediu a lei, enquanto os outros foram se apresentar ao sacerdote. Nada conseguiu impedir esse homem que voltasse para Jesus, louvando em alta voz. Isso é gratidão. Quantas vezes você faz muitas coisas para alguém, mas dessas pessoas, quantas voltam para ser grato, para realmente entender aquilo que você fez? Quantas vezes nós não somos gratos por tudo aquilo que o Senhor Jesus tem dado na nossa vida? O samaritano é destacado, indicando que os outros não eram. Ele entendeu o processo de quem é Deus, do poder e do amor de Jesus na nossa vida. Nós precisamos aprender isso, nós precisamos ouvir realmente a voz de Jesus e sentir algo diferente na nossa vida. Outro milagre. Aquilo que a religião não conseguiu fazer, a lepra conseguiu. Porque ele precisou estar com lepra, ele precisou estar doente para realmente entender e vir para Jesus. Aqueles que viviam separados por terem crenças diferentes, que anteriormente eram até odiados, que os samaritanos eram odiados, constituíam agora uma nova família. Tinham de se ajudar mutuamente. Porque quando as pessoas iam lá para aquele vale de sombra e morte, era ali que eles tinham que se ajudar. Muitos de nós vivemos nesse vale de sombra e morte muitas vezes, porque nós não conseguimos sair dali e nós não conseguimos ver o processo que o Senhor Jesus faz na nossa vida durante essa caminhada. E mais ainda, nós não somos gratos por tudo aquilo que Jesus faz na nossa vida.
A cura veio após a obediência. Após obedecerem à voz de Jesus. E é difícil esse processo na nossa vida, né? Porque muitas vezes nós queremos fazer a nossa vontade. Nós não somos gratos porque nós ainda somos muito autossuficientes. Nós queremos dizer e nós queremos mostrar para o mundo que nós podemos. Se eu fizer isso, eu posso maltratar as pessoas, eu posso ser desonesto, eu posso humilhar as pessoas. E não tem problema, tá tudo bem. Hoje a sociedade diz sempre, tá tudo bem. Não, não está tudo bem. Enquanto não ouvirmos e obedecermos à voz de Jesus, não está tudo bem na nossa vida. Não há cura se você não ouvir e obedecer à voz de Deus. Se não estar atento realmente à voz de Deus. Se aos mandamentos do Senhor Jesus nós não obedecermos, nós vamos estar simplesmente passando, e vamos ser como folhas levadas pelo vento. Agora no outono a gente vê muitas folhas caídas no chão, e quando vem o vento eles levam para lá, levam para cá. E nós somos como essas folhas muitas vezes, porque não temos direção para onde ir. Não entendemos essa obediência que devemos ao Senhor Jesus. Talvez você seja curado de alguma coisa. Talvez você obtenha um milagre de alguma coisa. Mas o milagre maior é continuar no processo de santificação para um dia estar na glória com Jesus. Todos os 10 foram curados. Aí você pode me perguntar assim, mas Jesus, ele tem todo o poder. Ele não sabia que essas pessoas não iam voltar a agradecer ele? Sabia. Jesus sabia, porque ele é o alfa e o ômega, o início e o fim de todas as coisas. Jesus sabia que ele ia curar essas pessoas e essas pessoas não voltariam para agradecer. E ele deixou de curar essas pessoas? Não. Porque ele é bom, porque ele é fiel, porque ele cumpre a sua palavra. Mas significa que essas pessoas que foram curadas por Jesus iriam entrar no reino de Deus? Também não. Nós precisamos ser curados, sim, mas ser obedientes e ouvir a voz do Senhor Jesus. Às vezes a cura física não faz com que você volte para Jesus. Talvez até te afaste mais de Jesus. Somente um, eram 10 que foram curados. Somente um voltou a agradecer porque ele entendeu, né? Ao ver que estava sendo curado, um deles voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Talvez você se julgue melhor com os outros, talvez você julgue que a tua verdade é melhor que os outros, mas a única verdade, o único que importa é o Senhor Jesus. É entendermos que ao obedecer, ouvir a voz de Jesus, nós vamos voltar. Nós vamos nos prostrar com o rosto em terra e nós vamos aos pés de Jesus agradecer por tudo que ele fez. Daí sim, nós vamos ver e entender esse processo de cura no nosso coração, cura da alma, cura do nosso espírito, cura da nossa mente. É ver e entender quão bom e maravilhoso é esse Jesus. Tinha 10. Jesus sabia que não voltaria. Jesus sabia que eles não iriam agradecê-lo. Mesmo assim, Jesus os curou. Qual é a cura que tu está precisando nesta manhã? Será que é somente a cura física? Ou está precisando que Jesus olhe no mais profundo do teu coração? Já estamos encerrando a nossa semana de oração. Amanhã é o último dia. Permanecermos firmes na busca do Senhor Jesus. Mas será que estamos sendo fiel?
Será que nós estamos falando como esses 10 leprosos? Jesus, Mestre, tenha compaixão de nós. E Jesus vai ter compaixão de cada um de nós. Mas derrame a tua vida no altar do Senhor Jesus. Entenda quem é Jesus. E volte para Jesus. Não queira fazer nada com as suas próprias forças. A cura física é boa, é maravilhosa. Mas mais do que a cura física, a cura espiritual é o que tu deves buscar todos os dias. É pedir para que o Senhor Jesus entre na tua casa, entre na tua vida e faça uma revolução tão grande. Que Ele mude o teu agir e o teu pensar. Naquele momento, aquelas pessoas doentes, aquelas pessoas separadas, aquelas pessoas rejeitadas, precisavam sim de cura física. E quando nós precisamos, temos que pedir ao Senhor Jesus. Mas quando nós recebemos o milagre, nós temos que entender quem fez o milagre na nossa vida. Olhe para a tua vida, olhe como está a tua vida. Veja qual é o milagre que você está precisando. Mas não esqueça de agradecer, de obedecer e de viver como o dono do milagre. Vamos orar. Querido Jesus, mais uma manhã na tua presença, Senhor. E hoje nesse texto lindo de obediência, de gratidão, nesse texto lindo, entendendo que mesmo não sendo merecedores, tu nos curas, Jesus. Mesmo não sendo merecedores, mesmo tu conhecendo o mais profundo do nosso coração, Jesus, tu faz um milagre em nossas vidas. Pai, que possamos voltar a ti, que possamos nos prostrar, Senhor, aos teus pés, entendendo que tudo é teu, entendendo que a tua palavra é o que tem que ser o nosso manual todos os dias. Entendendo que obedecendo a tua voz, um dia nós nos encontraremos face a face no céu. Jesus, perdoa os nossos pecados. Quebra, Deus, maldições nesta manhã, Senhor. Ó Jesus, a gente sabe que muitas vezes somos ainda apegados ao passado, somos apegados à pessoa, somos apegados ao dinheiro, Senhor Jesus, somos apegados ao nosso trabalho. Mas nós queremos nessa manhã, Senhor Jesus, que muitas vezes, estando preso no vale da sombra de morte, nós não conseguimos sair, porque não ouvimos a tua voz. Que o Espírito Santo mova-se, Deus, no coração de cada um nessa manhã. Que o Espírito Santo possa, com gemidos inexprimíveis, Senhor, estar quebrando maldições nesta manhã. Estar libertando pessoas nesta manhã. Libertando do passado, libertando de tudo aquilo que afasta elas de ti, Senhor Jesus. E que, com alegria, possamos estar te servindo, estar te adorando, verdadeiramente. Sendo verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Que possamos colocar tudo nas tuas mãos. E que tu possa fazer, Jesus, o milagre da cura na vida de cada um de nós. Mas que possamos sentir e entender quem é o dono do milagre e voltar para ti. Abençoa cada um nesta manhã, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde nesta manhã, que possamos realmente estar firmes no nosso propósito de oração, de cura, física, mental, emocional e espiritual. E que possamos entender, ouvindo a voz de Jesus, e agradecer por tudo que Ele tem feito e que vai fazer na vida de cada um. Espero vocês amanhã, nosso último dia de oração da semana. Que Deus abençoe a todos nós.